Ele e sua família foram discriminados pela cor de sua pele, mas quando salvou seu melhor amigo de um terrível destino, foi aplaudido por todos aqueles que um dia o rejeitaram. Ayrton e sua família estavam muito felizes por estarem se mudando para sua primeira casa própria. Ayrton vinha de uma família muito pobre, de um bairro da periferia, e com muito esforço e dedicação conseguiu entrar na faculdade e se formar em engenharia elétrica. Naquela época, na década de 40, não era nem um pouco comum um homem negro ter formação superior e muito menos ter condições de comprar sua própria casa. Moravam nos Estados Unidos, onde o preconceito e discriminação por raça era algo extremamente cotidiano na vida dos americanos. Michelle, sua esposa, era uma costureira de mão cheia, e o casal tinha 3 filhos: Hillary, de 13 anos, Luke, de 10 anos e Tommy, de 4 anos. Estavam todos muito eufóricos e animados. Assim que desceram do carro, as crianças logo correram para dentro da casa e já foram olhando tudo. Sem correr, crianças, cuidado para não caírem, disse a mãe. Calma, amor, elas só estão felizes. Vamos entrar também para você ver sua casa nova, falou Ayrton à esposa. A casa era muito bonita, mas não era nada luxuosa. Era uma casa de madeira, assim como todas as outras, mas era bem arrumadinha e ficava num bairro melhor e mais valorizado da cidade. Tinham 3 quartos, sala, cozinha e uma área no fundo que dava para ver uma área de lazer. A família estava radiante com seu novo lar. Mãe, podemos adotar um cachorrinho ou um gatinho agora que moramos aqui? Falaram as crianças animadas. Vamos pensar sobre isso, amores, respondeu a mãe. Ayrton parou por um momento na frente de sua casa e a olhou. Se lembrou de tudo o que já tinha passado na vida e se orgulhou de toda a sua jornada. Na década de 40, o preconceito era algo escancarado e tanto o engenheiro quanto sua família tinham sofrido muito. Mas agora esperavam que as coisas fossem um pouco melhores, já que tinham elevado seu padrão de vida. Esperavam ser um pouco mais respeitados por sua posição social. Ayrton tinha conseguido um emprego de engenheiro elétrico em uma companhia de energia. E no dia seguinte seria seu primeiro dia no trabalho. Estava um pouco ansioso e, obviamente, sabia que, quando seu chefe o visse pela primeira vez, iria duvidar de que ele havia sido uma boa aquisição para a empresa. Mas o engenheiro estava decidido a ser o melhor funcionário que pudesse para mudar essa impressão. As crianças também estavam bem ansiosas, pois as aulas começariam também no dia seguinte. Seus pais sabiam que, como a maioria das outras crianças era branca, eles teriam que lidar com comentários desagradáveis e situações em que sua cor de pele seria indicada como um problema. Mas Ayrton e Michelle já estavam preparando seus filhos para esse cenário. Os ensinaram o que deveriam fazer e como se comportar para que não se metessem em encrenca, pois tudo o que queriam era que suas crianças tivessem a melhor educação e um dia pudessem ter profissões que os dessem uma vida digna. Então, estavam colocando as coisas da mudança dentro da residência quando, de repente, os vizinhos começaram a sair de suas casas e ficaram olhando feio para a família. Um homem se aproximou de Ayrton e perguntou: "Eu posso saber como você fez para comprar essa casa? Sabe que aqui não tem muita gente do seu tipo, então não é algo que nós estamos acostumados a ver no dia a dia, entende? Estamos todos curiosos." Ayrton se apresentou a todos os que estavam lá presentes e disse ao homem que era um engenheiro elétrico. "Então estão contratando qualquer tipo de pessoa agora, né? Essas empresas não sabem o que estão fazendo", disse o homem revoltado. Michelle, ouvindo tudo aquilo, saiu furiosa de dentro da casa e já veio querendo tirar satisfação. Você acha que só porque é um homem branco que é mais inteligente que o meu marido? Pois fique sabendo, amor. Amor, interrompeu Ayrton. Amor, deixa pra lá. Vamos voltar pra dentro. E o homem provocou a mulher. Isso mesmo, escuta seu marido e volta pra dentro. A costureira quis partir para cima daquele homem imprestável, mas seu marido a impediu e entraram em casa,
onde as crianças estavam assistindo aquilo, assustadas. Acontece que, com a oportunidade de trabalhar em uma empresa renomada, Ayrton conseguiu comprar uma casa em um bairro predominantemente de pessoas brancas, com um padrão de vida maior do que o seu antigo bairro, e se mudaram para lá para dar uma vida melhor a seus filhos. As crianças iriam estudar em uma escola com mais educação, mas com certeza passariam por situações racistas, e Ayrton também já estava preparado para receber uma chuva de comentários maldosos no trabalho. Michelle começou a chorar e dizer que aquilo não estava certo, que as coisas não deveriam ser assim, e era consolada pelo esposo. Todos se abraçaram e Ayrton os disse que um dia as pessoas perceberiam que julgar alguém por sua cor de pele era algo repugnante e sem sentido. E assim foi o primeiro dia da família em seu novo lar. No dia seguinte, Ayrton se levantou cedo e levou as crianças para a escola. "Vocês vão ficar bem, meus filhos. Se comportem", disse o pai. De lá, foi para o trabalho. Quando chegou na empresa, estava feliz e sorridente, mas logo esse sorriso foi apagado quando a recepcionista, que o viu entrando pela porta da frente, disse: Ô, meu amigo! Ô! Ei! O pessoal do serviço geral entra lá por trás. Ayrton ficou desapontado, mas não surpreso. Então, se apresentou à mulher e disse que era o novo engenheiro elétrico, o que fez com que a moça o olhasse de cima a baixo e, por mais que o homem estivesse bem vestido, ainda o tratou com uma certa frieza. Ok, Sr. Ayrton. Vou chamar o supervisor. Ele vai te apresentar o local. Então, alguns minutos depois, John, o supervisor-chefe da instalação, chegou e também teve a mesma impressão da recepcionista. O olhou meio torto, porém tentou disfarçar, e assim apresentou toda a empresa para o engenheiro e o conduziu para o setor onde Ayrton iria trabalhar. Neste dia, havia algumas pessoas, todas brancas, que estavam trabalhando freneticamente. Ayrton seria o novo chefe delas e comandaria todos os projetos elétricos. Assim que foi apresentado aos funcionários, alguns já se manifestaram revoltados. "Quem ele pensa que é? Eu não vou obedecer a um negro." O que minha família vai pensar se um negro for meu chefe? Vocês estão todos malucos. Mas então, um dos funcionários mais bem respeitados naquele setor se dirigiu até Ayrton e o cumprimentou gentilmente. "Muito prazer, Sr. Ayrton. Meu nome é Larry e eu estou muito ansioso para trabalhar com o senhor. Ouvi dizer que em seu último trabalho o senhor criou um sistema integrado que facilitou muito a passagem de corrente elétrica na cidade. Não estou certo?" "Ah, sim, eu que criei o sistema", disse Ayrton, encabulado com a simpatia do homem. "Nossa, eu achei incrível. Estou muito feliz por trabalharmos juntos e quero muito aprender com o senhor", falou Larry com um sorriso que deixou o engenheiro feliz e surpreso. Larry continuou olhando para seus colegas. "E quanto a vocês, deveriam ter vergonha. Cor de pele não influencia em nada na inteligência. Ele é negro e é claramente mais inteligente que todos nós aqui. Caso contrário, eram vocês que estariam no lugar dele. Então respeitem nosso chefe", disse Larry, dando uma bronca nos homens. Ayrton ficou encabulado, mas muito alegre por dentro. Nunca tinha ouvido palavras tão agradáveis vindo de um homem branco. Então, se apresentou como novo engenheiro-chefe e todos voltaram ao trabalho. O seu primeiro dia na empresa foi tranquilo, para sua surpresa, pois Larry, que era um dos eletricistas mais adorados da empresa, por tratar bem Ayrton, fez com que as pessoas não o ficassem perturbando. Quando estavam todos indo embora, Ayrton se despediu de Larry, pegou as crianças na escola e foi para casa. Mas chegando lá, antes de entrar, viu Larry entrando na casa vizinha e os dois se alegraram por estarem morando no mesmo bairro. Conversaram por um tempo e Ayrton o agradeceu por todo o apoio que ele tinha oferecido naquele dia. E assim, começaram uma grande amizade. Para economizar combustível, os dois começaram a ir juntos no mesmo carro para o trabalho, e por mais que todos da empresa reprovassem o comportamento de Larry por se juntar a aquele tipo de gente, o homem não estava nem aí. Larry era um homem muito bom e honesto.
Era gentil com todos e tinha o respeito e a admiração de seus colegas, mas estava perdendo certas amizades por conta de seu envolvimento com Ayrton. Entretanto, isso não o fazia recuar. Larry dizia que cor não fazia caráter e, portanto, não se afastaria de Ayrton. Os dois, em pouco tempo, já tinham se tornado grandes amigos. Os vizinhos sempre passavam na frente da casa de Ayrton e gritavam, xingando de tudo quanto é ofensa. Quando Larry via essas atitudes, ia tirar satisfação e quase se envolvia em brigas por defender o amigo. A esposa do eletricista também não gostava da amizade que ele tinha com Ayrton. Dizia que aquela família estava desvalorizando os imóveis e que ninguém iria querer morar ali, que o valor das casas iria despencar, e isso só fazia com que Larry achasse ainda mais absurdo o modo como as pessoas eram preconceituosas. Um dia, Ayrton convidou seu amigo e sua família para jantarem em sua casa. A princípio, a esposa de Larry, Janine, não queria aceitar de jeito nenhum, pois suas amigas brancas iriam quase que apedrejá-la por se envolver com pessoas negras. Mas seu marido disse que eles iriam sim ao jantar e que poderiam dar o exemplo aos seus vizinhos racistas. Então Larry avisou ao amigo que ele e sua família iriam ao jantar, e isso foi motivo de alegria para Ayrton e Michelle. Chegando o dia do jantar, o engenheiro e sua esposa acordaram cedo e estavam muito animados para começarem a preparar as comidas. Em um determinado momento, Michelle percebeu que tinha esquecido de comprar vinho e pediu ao marido que fosse no mercadinho que tinha a algumas quadras dali para comprá-los. Ayrton saiu do jeito que estava mesmo, com uma camiseta bem simples, calça e com um sapato bem confortável que estava usando. Não iria demorar, então não quis se arrumar. Pegou o carro e foi até o mercadinho. Porém, como era um mercado num bairro onde só tinha pessoas brancas, todos que estavam ali o olharam chocados. O homem já estava acostumado com esse tipo de olhar e seguiu até os vinhos. Pegou 2 vinhos que eram caros e foi então que percebeu que o segurança estava o seguindo em todos os lugares. Ayrton olhou para o homem e perguntou se havia algo errado. E então o segurança falou: "O que está fazendo com esses vinhos? Não acho que seja para você. Então me dê para que eu coloque no lugar de volta." "Senhor, eu vou pagar por eles. Eu não estou roubando", disse Ayrton, indignado. Então, o segurança soltou uma gargalhada que deixou o engenheiro desconcertado e pediu então que ele mostrasse onde estava o dinheiro. Ayrton, não querendo arrumar confusão, pôs a mão em seu bolso para pegar sua carteira, mas foi então que percebeu que tinha a deixado no carro. Bom, eu devo ter deixado no meu carro. Eu vou buscar", falou o engenheiro, colocando os vinhos na prateleira e seguindo em direção da porta. Mas antes que pudesse passar, o segurança o impediu. Ayrton pediu com gentileza que o deixasse sair, mas o segurança então o agarrou e o imobilizou, dizendo que ele não iria fugir e que uma pessoa como ele não deveria estar naquele lugar. Levaram o homem para os fundos do mercado e chamaram a polícia, alegando que ele estava tentando roubar o estabelecimento. Mesmo com Ayrton dizendo que era tudo um mal-entendido, cada vez que o homem tentava se explicar, ficava pior. Quando disse que morava por ali, riram e disseram que ninguém deixaria um negro morar num bairro bom como aquele, e riram mais ainda quando o homem disse que era engenheiro elétrico. O levaram preso, e enquanto isso, Michelle já estava preocupada com o marido. Já tinha anoitecido e ela não sabia onde ele poderia estar. Correu até a casa de Larry e perguntou se seu marido estava por lá, e ficou ainda mais preocupada quando o homem disse que não. Até Larry ficou preocupado nesse momento. Deu o horário do jantar e nada de Ayrton chegar, até que receberam uma ligação. Ayrton explicou o que tinha acontecido e depois os policiais informaram que teriam que pagar uma quantia para a fiança. Mas Michelle começou a chorar, pois sabiam que não tinham esse dinheiro guardado. Afinal, haviam gastado todas as economias com a nova casa. Então, Larry, sem pensar 2 vezes, disse que pagaria a fiança e correu até sua casa para pegar o dinheiro. Foram até a delegacia e tiraram o engenheiro de lá. Antes de irem embora, Larry deu um esporro em todos ali, dizendo o quanto eram racistas, preconceituosos e medíocres. Então, foram embora.
Ayrton estava profundamente envergonhado pela situação e se desculpou com o amigo. E Larry falou: "Não se preocupe, Tony. Eu sei que faria o mesmo por mim se precisasse. Não acredito no quanto as pessoas são imbecis. Eu sinto muito por tudo o que você e sua família têm que passar. Se eu pudesse mudar isso..." "Eu sei, Larry", disse Ayrton, colocando a mão no ombro do amigo. "Eu realmente agradeço por você não ser como todos." O jantar tinha sido arruinado, mas a amizade dos dois homens estava mais forte que nunca. É claro que esse episódio foi o assunto da semana entre os vizinhos que fofocavam, dizendo que Ayrton realmente tinha tentado roubar o mercado, já que, de acordo com eles, gente daquela laia fazia isso mesmo. E tudo voltou ao normal, se é que é possível chamar aquela situação de normal. Os dias foram se passando, e então os meses. Logo já tinha 2 anos que a família tinha se mudado para aquele bairro, e para a decepção de Ayrton e Michelle, a atitude dos vizinhos não tinha mudado em absolutamente nada. Realmente pensaram que, com o passar do tempo, todos iriam perceber que eles eram boas pessoas e que o tratamento para com eles seria diferente. Mas isso não aconteceu. Durante os 2 anos em que estavam ali, várias vezes aqueles vizinhos cretinos tentaram expulsar a família do bairro, alegando que aqueles negros estavam destruindo a reputação da vizinhança. Já fizeram até um complô e denunciaram Ayrton por transgredir a paz, falando que ele dizia que um dia irá acabar com aqueles branquelos. Mas, obviamente, depois descobriram que não era verdade. Ayrton e sua família passaram por muita coisa naquele lugar, mas não estavam dispostos a saírem daquele lugar, pois sabiam que aquela casa e a educação que seus filhos estavam recebendo na escola era fruto de todo o trabalho e esforço da família. Além disso, graças a Deus, Ayrton tinha Larry com quem podia contar. O homem continuava defendendo o amigo e tentando fazer de tudo para que os outros aceitassem Ayrton por quem ele era e não discriminá-lo por ser negro. Larry se provava cada vez mais ser uma pessoa de bom coração e sem preconceito, e isso incomodava muito os outros vizinhos. Porém, um dia, Larry e sua família estavam em casa e todos se prepararam para dormir. Eram umas 2 horas da madrugada quando, de repente, ouviram uma explosão. O homem e sua família acordaram assustados e foi então que perceberam que estava tendo um incêndio em sua casa. Larry pegou um dos filhos no colo, enquanto a esposa já estava com o outro e saíram correndo. Em meio àquele caos com tudo pegando fogo, coisas caindo e quebrando, a madeira do teto despencando, conseguiram chegar na porta. Mas foi então que perceberam que estavam presos. As crianças gritavam e Janine estava desesperada, até que ouviram Ayrton gritando do lado de fora, para se afastarem, pois ele iria quebrar a porta. Acontece que a explosão foi tão forte que todos da vizinhança puderam ouvir e saíram de suas casas para ver o que tinha acontecido. Quando Ayrton viu que a casa do amigo estava em chamas, correu desesperado e tentou de todas as formas quebrar a porta e as janelas para entrar e salvá-los. Foi quando os ouviu lá dentro e pediu então que se afastassem da frente da porta. O homem começou a chutar a porta e empurrá-la com toda a sua força, mas parecia ser inútil. E pior, todos os outros vizinhos só estavam ali parados sem fazer nada, até que Michelle e as crianças correram e tentaram ajudar o pai. Nenhum dos vizinhos conseguia acreditar na cena que estavam vendo. Apenas aquela família negra estava tentando fazer alguma coisa. Até que, finalmente, Ayrton conseguiu arrombar a porta e foi tirando Janine e as crianças lá de dentro da casa. Porém, antes que Larry conseguisse sair, algo terrível aconteceu. O teto desabou e o eletricista ficou preso entre os escombros. Ayrton tentou desesperadamente tirar o amigo de lá e foi quando gritou para que os outros vizinhos o ajudassem. Só nesse momento que outros homens foram ajudar a levantar as estacas de madeira. Uma ambulância chegou rapidamente ao local e os bombeiros logo em seguida. Mas quando conseguiram tirar Larry de lá, perceberam que o homem estava gravemente ferido. Uma estaca de madeira atravessou seu tórax e o levaram correndo ao hospital. Ayrton foi junto, acompanhando o amigo. Quando chegaram lá,
encaminharam Larry imediatamente para a sala de cirurgia, mas descobriram que o homem tinha sangue A negativo. E naquela época não tinham muitas reservas nos bancos de sangue disponíveis. Então, testaram para ver se a mulher ou os filhos eram compatíveis. Entretanto, para a infelicidade do homem, eles não eram, e Larry estava perdendo muito sangue. Foi então que Ayrton se manifestou e disse que tinha o mesmo tipo de sangue do amigo, o que deixou a todos muito chocados. O engenheiro foi levado às pressas até o local onde Larry estava e começaram a transfusão enquanto os cirurgiões fechavam o tórax do homem. Foi uma noite muito longa para Janine e as crianças, mas logo um médico a avisou que tudo tinha corrido bem e que, se não fosse por Ayrton e a transfusão de sangue, seu marido provavelmente não teria resistido. Assim que o engenheiro saiu da sala de operações, Janine o abraçou e começou a chorar. Pediu desculpas por seu comportamento e o agradeceu imensamente por ter salvo a vida de seu marido. Durante todo o tempo em que Larry estava internado, Ayrton e sua família cuidaram de Janine e das crianças. Depois de alguns dias, Larry teve alta e todos do bairro o aguardavam na frente de sua casa, inclusive Ayrton. Os dois se abraçaram e Larry agradeceu o amigo por tudo o que ele tinha feito à sua família. E depois, com um olhar gentil, começou a bater palmas para o amigo. Todos ali presentes ficaram muito emocionados e começaram a aplaudir também. Ayrton nunca se sentiu tão feliz e até deixou correr algumas lágrimas. Descobriram mais tarde que aquele incêndio, na verdade, deveria ter acontecido na casa de Ayrton, um vizinho que assumidamente não gostava da família e que muitas vezes os ameaçou. Tinha contratado uns capangas para jogarem aquela bomba na casa dele e assim expulsarem aquela família negra de lá. Mas os bandidos acabaram errando a casa e jogaram a bomba na casa de Larry, ocasionando toda aquela situação. Os capangas e o vizinho crápula foram presos e isso deu um alívio para a família de Ayrton. Então, a partir daquele dia, seus vizinhos começaram a tratar a família como eles mereciam e todos admiravam Ayrton pela coragem e por sua bondade. Sua cor não importava mais e o engenheiro foi respeitado simplesmente por quem ele era. Até ganhou uma homenagem na empresa e, o melhor de tudo, é que sua amizade com Larry durou até o fim de seus dias. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e, é claro, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo grande e até o próximo vídeo.